16 de março de 2026. Vamos meditar em Provérbios, capítulo 16. Você que é novo no canal e nunca leu Provérbios, o livro de Provérbios é um livro que é formado por 31 capítulos. Como nós estamos em março e nós temos 31 dias, nós estamos lendo um capítulo por dia para que terminemos o mês com a leitura do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é um livro que revela a vontade de Deus para o ser humano. Ele revela ensinamentos que aproximam o ser humano de Deus e que aproximam o ser humano de boas decisões, aproximam o ser humano da sabedoria. Certamente que você quer tomar uma decisão melhor nos seus negócios, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Então, se você quer um crescimento no seu relacionamento com Deus e você também quer um crescimento nos seus negócios, nos seus relacionamentos e na sua vida em todas as áreas, passe a meditar em Provérbios todos os meses, porque aquilo que você deixou passar em um mês, quando você lê no mês seguinte, você repara, presta atenção e assim, lendo todos os meses do livro de Provérbios, você vai aprendendo coisas novas e crescendo em tudo aquilo que você faz. Hoje é dia 16, então nós vamos ler Provérbios 16. E de maneira resumida, se nós tivéssemos que resumir Provérbios capítulo 16, nós diríamos que o capítulo 16 nos ensina que tudo na vida exige que, primeiro, você coloque Deus acima de tudo. 2, que você deve ter planos, porque muitas pessoas até confiam em Deus, mas elas não fazem planos. E você só chega num lugar quando você tem um mapa, quando você conhece o mapa. Você precisa ter um plano, você precisa ter um projeto daquilo que você está buscando, e esse projeto deve estar pautado em Deus. E 3, você deve ser humilde. Você deve reconhecer que sem Deus os planos acabam fracassando. Você deve pensar que você não é dono da verdade, existem muitos limites em relação às nossas capacidades como seres humanos que somos, nós somos limitados e nós precisamos ter humildade e não ser soberbos, arrogantes, dizendo assim: eu sou dono do meu nariz, eu faço tudo o que eu quiser e eu vou vendo e vou fazendo do jeito que eu quero. Porque o soberbo, o altivo, ele acaba caindo, ele acaba sofrendo a queda em razão da sua soberba, da sua altivez e do seu orgulho. Então, esses são os ensinamentos de Provérbios 16. Vamos ler aqui o versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Esses 3 versículos já mostram que nós, como seres humanos, como pessoas, preparamos os nossos planos no nosso coração, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Do Senhor é que vem o direcionamento certo. Então o versículo 1 está dizendo: é normal criarmos planos, mas é melhor quando nós temos relacionamento com Deus, porque o Senhor, ele revela, ele mostra, ele direciona, ele coloca pessoas certas no nosso caminho. Ele dá a resposta da boca, dizendo: sim, pode ir por esse caminho porque eu estou com você. O versículo 2 diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Quando nós criamos os nossos projetos, nós pensamos assim:
vai dar certo. Nós criamos, pensamos, criamos todo o roteiro, imaginamos e sonhamos, mas o Senhor pesa os espíritos. Quando o versículo 2 fala sobre pesar os espíritos, o versículo 2 está nos trazendo a seguinte pergunta: qual é a sua motivação? Qual é a sua intenção? Quando nós criamos um plano, um projeto, nós devemos ter a intenção de agradar a Deus, de fazer as coisas para os propósitos de Deus. Porque tem muitas pessoas que criam caminhos para satisfazer o seu ego. Existem pessoas que criam projetos apenas para satisfazer o seu próprio interesse. Exemplos práticos: uma pessoa que estuda medicina, uma pessoa que estuda advocacia, uma pessoa que estuda marketing digital, uma pessoa que estuda turismo, uma pessoa que estuda teologia, vai até mesmo para um seminário, mas ela pensa assim: eu quero seguir a minha vida fazendo essa ocupação e vou ganhar muito dinheiro e vou ficar satisfeito fazendo isso para a minha vida. Uma pessoa que pensa apenas em si mesma, que pensa apenas no seu próprio interesse, acaba não sendo um bom profissional. Mas uma pessoa que coloca no coração: eu quero servir o próximo, eu quero ver quais são as doenças e ajudar e tratar as pessoas. É esse o médico que vai dar atenção para os pacientes, que vai ser efetivamente um médico que atende ao próximo, que tem um espírito voltado para Deus. A intenção desse médico é uma intenção de ajudar o próximo e realmente curar, trazer saúde para as pessoas. O advogado que ele tem uma boa intenção, ele vai fugir da corrupção, das falcatruas, das coisas erradas, e ele vai procurar casos em que ele aplica a justiça, em que ele realiza e defende o direito. Uma pessoa que trabalha com marketing digital, que tem uma boa intenção, ela não vai fazer publicidade, propaganda de jogos de azar ou de coisas que levam as pessoas para uma situação de perda. Você sabe que tem muitas pessoas que trabalham com marketing digital e ficam divulgando jogos de azar. E as pessoas entram nesses links, jogam o seu dinheiro, perdem o seu dinheiro, e essas pessoas trabalham com marketing digital e ficam muito ricas. Então, no versículo 2, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. A uma pessoa que estuda medicina, que estuda advocacia, que estuda marketing digital, pode pensar: eu estou fazendo a coisa certa, vou realizar a minha profissão. Mas o médico que não está preocupado com o próximo, mas apenas consigo mesmo, ele vai atender o paciente e prescrever vários medicamentos, dizendo assim: ó, tome esse remédio e você vai ficar curado. Ele não vai se preocupar em ver cada paciente na sua totalidade. E nós temos visto, hoje em dia, muitas pessoas que acabam tendo diagnóstico médico errado. Por que que tem acontecido tantos diagnósticos médicos errados? Erros médicos. Porque são pessoas que estudaram pensando apenas em si mesmas. Elas não pensaram em curar os pacientes, em trazer a saúde para o seu trabalho. Nos dias de hoje nós vemos muitos advogados envolvidos em coisas erradas, em corrupção. Pessoas que, ao invés de defenderem o direito do trabalhador, o direito do aposentado, são pessoas que pegam o direito do seu cliente. Por isso existem tantas reclamações dizendo que existem advogados que são desonestos. Existem pessoas que trabalham com marketing digital e ficam divulgando coisas que fazem que as pessoas entrem naqueles links, e as pessoas entram nos links e elas fazem depósitos de Pix, fazem depósitos em dinheiro e são enganados. E existem pessoas também
que estudam teologia com a finalidade de ganhar fiéis e receber dízimos e ofertas. São pessoas que aprendem a palavra de Deus e parecem que são de Deus, mas na verdade são pessoas que estão preocupadas apenas com o seu próprio bolso. O versículo 2 diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Qual a razão que você está fazendo o que você está fazendo? Nos seus caminhos, você pode pensar: eu estou fazendo a coisa certa para mim. Eu é que vou ser beneficiado. Você está usando as pessoas ou os seus caminhos são caminhos em que você olha para Deus, cuida da sua vida e também se preocupa com o próximo? Versículo 3: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Veja, se confia ao Senhor os teus planos, os teus projetos. Pense: se eu quero ser um médico, um advogado, abrir uma loja, fazer um marketing digital, se eu quero me casar, se eu quero ser um melhor pai, uma melhor mãe, se você quer ser uma melhor mãe, tudo aquilo que você vai fazer, confia as tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Tudo que você fizer, se você confia em Deus, Deus ele vai definindo, mostrando os seus pensamentos, mostrando quais são os pensamentos corretos, os pensamentos certos para aquilo que você quer fazer. Versículo 4. O Senhor, aqui no versículo 3 ainda, você que está pensando em se casar, existem pessoas que ficam reparando numa outra pessoa como se a outra pessoa fosse um caixa eletrônico, como se a outra pessoa pudesse satisfazer os seus interesses pessoais. São pessoas que veem o casamento, o relacionamento matrimonial como uma oportunidade de receberem alguma vantagem. Você vê nos dias atuais pessoas escrevendo na internet: se a pessoa tiver muito dinheiro, eu caso agora. Não importa se a pessoa é feia, se a pessoa é bonita, se a pessoa é de Deus, se a pessoa vai na igreja, se a pessoa não vai. O que importa é ter dinheiro. Se a pessoa tem dinheiro, eu caso com ela na hora. E você vê comentários dessa natureza tanto de homens quanto de mulheres, pensando assim: tendo dinheiro, tudo está resolvido. Então você vê que no campo dos relacionamentos as pessoas estão sendo guiadas por pensamentos errados. A pessoa se envolve com outra pessoa por causa de dinheiro e depois ela se decepciona. Depois ela termina num divórcio, termina cheia de sofrimentos. Do que adianta a pessoa ter um monte de dinheiro e não ter um casamento feliz, um casamento abençoado? Então, quando o versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos, ele está dizendo: confie todos os seus planos a Deus e você terá bons pensamentos. Agora, uma pessoa que olha para o casamento como um relacionamento a dois, onde os dois estão comprometidos em satisfazer um ao outro, em buscar a Deus, em formar a sua família, em ter os seus filhos, em que o homem se preocupa em ser o sacerdote da casa, em que ele se preocupa em cuidar da esposa, da vida espiritual dele primeiro, e depois da vida espiritual da esposa e dos seus filhos, e tem uma visão a respeito de família, de acordo com a palavra de Deus, ele vai encontrar prosperidade, felicidade, comunhão, relacionamento, harmonia, paz. Vai saber como exercer essa paternidade. Uma mulher que tem essa visão vai ser uma boa mãe, vai compreender como educar os seus filhos, como tratar do seu marido, como cuidar do seu esposo, como cuidar do seu lar, da sua família, nos
preceitos do Senhor. Por isso que o versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Versículo 4: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. Deus criou o céu e ele criou o inferno também. Deus quer que todos busquem a ele e possam herdar o reino dele. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. O Senhor fez todas as coisas, inclusive o inferno, para o seu próprio fim. O fim do inferno é receber o ímpio para o dia do mal. O ímpio, aquele que resolve não seguir a Deus, ele tem o caminho certo, que é o inferno. Não é porque Deus quer o inferno para alguém. Deus quer que todos alcancem o céu, mas aquele que não quiser ir para o céu, ele tem o lugar certo que foi preparado por Deus. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Versículo 4. Versículo 5. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Deus considera abominação aquele que é altivo de coração. Aquele que é altivo é aquele que se coloca no lugar alto. Aquele que diz: eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu faço o que eu quero, eu piso nos outros porque eu sou melhor que os outros. Esse é o altivo de coração. O Senhor abomina o altivo de coração. Quem desonra a Deus e desonra o próximo, Deus abomina quem faz isso. Ainda que ele junte mão a mão, ele não ficará impune. Ele pode até conseguir riqueza, mas em alguma área da vida dele, ele vai ser decepcionado, frustrado, provado, para que ele possa ter a chance de perceber que ele não é nada, que ele é pó, que ele é cinza. Toda pessoa que é altiva de coração vai sofrer alguma provação em alguma área da vida para reconhecer que depende de Deus. Versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. A iniquidade é o prazer de praticar o mal. Então, nós recebemos a purificação da iniquidade porque Deus age com misericórdia e age com a verdade. Misericórdia significa bondade de Deus. A bondade de Deus é estender a mão dele para nos ajudar a seguir na verdade. E a verdade é Jesus. Então, pela misericórdia, a palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes. Corde significa coração. Significa que Deus, apesar da nossa miséria, recebe a nós com o coração. Misericórdia. Apesar da nossa miséria, ele nos aceita com o coração dele. E ele nos traz para perto do coração dele. Misericórdia, mesmo sendo miseráveis, Deus nos recebe com cordes, com o coração. Então é porque Deus nos recebe com o coração dele, apesar das nossas misérias, e pela verdade, com a palavra dele mostrando o caminho é esse aqui, é que nós encontramos a purificação da iniquidade. E pelo temor do Senhor significa honra e respeito absoluto ao Senhor. E pela honra e respeito absoluto ao Senhor, os homens se desviam do mal. O que o versículo 6 está dizendo é que existe uma via de mão dupla. Nós somos miseráveis e estamos carregados de pecados. Então Deus, ele abre uma via. Ele age com misericórdia e com verdade. Ele nos recebe, apesar das nossas misérias, com o coração aberto, e ele mostra o caminho da verdade. Ele faz isso. Ele mostra a misericórdia e a verdade. Essa é uma via. E nós temos que ter o temor do Senhor. Nós devemos ter honra e extremo respeito pela verdade, por aquilo que, pelo fato dele nos receber e andar nos caminhos da verdade.
Então o versículo 6 diz: de um lado é pela misericórdia e pela verdade que se purifica a iniquidade. Do lado de Deus, ele age com misericórdia e revela para nós a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Ele já entregou Jesus para morrer por todos nós. Então ele vem com misericórdia e verdade. Quando eu recebo a verdade de Deus, isso é que limpa o meu pecado, purifica a iniquidade. E do nosso lado, pelo respeito extremo ao Senhor, nós obedecemos, nós nos desviamos do mal. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Quando uma pessoa honra a Deus e tem respeito extremo por Deus, ele se desvia do mal. Versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Quando você tem um caminho que agrada a Deus, você honra a Deus tanto, que até os seus inimigos têm paz com você. Os seus inimigos olham e veem que você faz as coisas tão corretamente, que você age com tanta correção, com tanta bondade, com tanta misericórdia, que a pessoa desiste de perseguir você. A pessoa fala um palavrão para você e você fala: Deus ama você. A pessoa fecha você no trânsito e você fala: está tudo bem, vá em paz. A pessoa fica criando barreiras, obstáculos para você e você sempre vence com Deus ao seu lado. Chega um momento em que o inimigo fala: não adianta eu correr atrás dessa pessoa. Essa pessoa, ela é muito abençoada por Deus. Eu vou ver o que essa pessoa tem de diferente e vou seguir os mesmos ensinamentos dela. Então, quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, até os inimigos acabam tendo paz com ele. 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, 8. Melhor é o pouco com justiça. É melhor você ter menos. O versículo 8 não está dizendo que Deus apoia a pobreza. Ele está dizendo que é melhor você receber tudo o que você recebe com justiça. Que você faça tudo e receba o que você merece de acordo com a justiça. Do que você colher abundância, mas com a injustiça. O 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem pensa o que vai fazer, mas é Deus que dirige os passos, tanto para o bem quanto para o mal. Tem o homem que considera o seu caminho para fazer o mal. O Senhor lhe dirige os passos. O Senhor vai fazer com que ele colha o mal que ele considerou no seu caminho. O coração do homem considera o seu caminho. Se ele considera para fazer o bem, o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor vai encaminhar essa pessoa para receber o bem. Você pode pensar: mas eu conheço tal pessoa que faz coisas erradas e está indo bem. Até o momento em que Deus permitir. Sempre, sempre, Deus vai trazer a juízo aquilo que nós fazemos. Pode ainda não ter chegado o tempo dessa pessoa receber as consequências da sua decisão, mas tenha certeza, tudo aquilo que o homem faz, ele vai receber como colheita. 10. A adivinhação se acha nos lábios do rei, em juízo não prevaricará sua boca. O versículo 10 está dizendo: faça a coisa certa. Quando você cair diante da justiça, quando você cair diante do seu superior, aquele que é o rei aqui fala da figura do líder. Quando você cair para ser julgado por alguma coisa errada que você fez, aquele que estiver julgando o seu caso vai saber o que você fez e vai aplicar a consequência daquilo que você fez. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Tem pessoas que enganam as outras e quando elas são julgadas em um processo, elas pensam assim:
Mas como que o juiz descobriu que eu fiz isso e que foi desse jeito? Quando o versículo 10 fala adivinhação se acha nos lábios do rei, ele está dizendo: as pessoas vão descobrir tudo o que você fez de errado. E no dia do seu julgamento você vai ficar surpreso e pensar como que eles adivinharam? Como que eles descobriram tudo o que eu fiz? Se você acha que você é esperto, que você engana o outro e ninguém descobre, o versículo 10 está dizendo: a adivinhação se acha nos lábios do rei. No dia do julgamento, as pessoas descobrem o que você fez. E em juízo, o rei não prevaricará com a sua boca. Prevaricar significa não fazer a coisa certa. O texto está dizendo no dia do julgamento, no juízo, quem está julgando não vai prevaricar. Você vai receber as consequências daquilo que você fez. 11. O peso e a balança justa são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa. Quer dizer que Deus ama a justiça. E tudo aquilo que você carrega com você vai ser julgado por Deus. Quando ele fala assim, obra sua, é obra de Deus, são todas as pedras da bolsa. Todas as pedras da bolsa significa nos mínimos detalhes daquilo que você carrega com você serão julgados por Deus. Deus sabe se o que você juntou e que você colocou na sua bolsa veio com honestidade ou com desonestidade. 12. A abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Versículo 13. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. 14. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. 15. Então aqui o versículo 13 fala que os reis amam a justiça e quem fala as coisas verdadeiras. O 14 fala que o rei, quando ele fica com raiva, quando ele fica com fúria, o furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Quando o chefe, o superior, a pessoa que está no cargo de liderança fica com raiva, significa que alguma coisa ruim está por vir. O homem sábio, ele sabe como colocar a paz no seu superior, no seu líder, ele sabe como resolver o problema, de tal maneira que o furor seja apaziguado, seja pacificado. Versículo 15. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência como a nuvem de chuva serôdia. Chuva serôdia é aquela chuva inesperada e que traz o bem. Existem dois tipos de chuva: a chuva temporã, que é aquela chuva que está prevista no calendário e que todo mundo sabe que vai ocorrer naquele tempo, e existe a chuva serôdia. A chuva serôdia é quando você não esperava aquela chuva, mas aquela chuva vem e ela molha a terra e ela deixa a plantação melhor do que ela seria. Não é aquela chuva de destruição que vem de maneira inesperada e destrói tudo. É aquela chuva que vem a mais e que faz a colheita, a produção ficar ainda melhor. Então o versículo 15 está dizendo: na luz do rosto do rei está a vida. Quando o rei sorri, quando ele fica alegre, então você encontra a vida. E a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. E o bem daquele que é o superior, que é o líder, o bem que ele faz é como uma nuvem de chuva serôdia. É como uma bênção, uma chuva de bênçãos que vem sobre a pessoa. Versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Esse verso 16 diz: quanto melhor
é adquirir a sabedoria do que o ouro. Ele está dizendo é melhor adquirir a sabedoria do que ouro. E quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O verso 16 diz: é melhor ter sabedoria do que riquezas. A sabedoria é a maior riqueza. 17. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Os retos se desviam do mal. Eles guardam o caminho para preservar a alma. 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O versículo que fala sobre soberba, arrogância, altivez, prepotência, a pessoa que diz eu sei o que eu faço, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quero, do jeito que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Quem age dessa forma, com soberba, a soberba precede a ruína. A soberba de não escutar os pais, de dizer eu sei o que eu faço, meu pai e minha mãe não sabem de nada. A soberba de pensar eu traio mesmo e a minha esposa tem que me engolir e tem que me aceitar. A soberba de dizer depois eu resolvo o problema com meu filho. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Honre os seus pais, honre a sua esposa, honre o seu marido, honre os seus filhos, porque a soberba precede a ruína. Honre os colaboradores da sua empresa. Você pode achar que você é o maioral, é a maioral porque você é o dono do negócio, mas sem uns colaboradores, você não vai a lugar nenhum. E se você for soberbo e maltratar os colaboradores, como muitos fazem, logo vão dizer que o seu negócio é o pior do mundo. Quem não trata bem os seus colaboradores está destruindo o seu próprio negócio. Quem não cuida bem das pessoas da sua própria família, do seu próprio lar, está destruindo a sua família. Então, a humildade é importante. O respeito ao próximo é importante. 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Veja o 19, que está dizendo que é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo, do que repartir o despojo com os soberbos. 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Aqui no versículo 19, despojo é tudo aquilo que um exército coleta pela destruição do exército inimigo. Então, despojo aqui está no sentido de riquezas. Quando um exército derrota outro exército, o exército vencedor pode entrar no território do inimigo e pegar tudo que encontrar. Todos os tesouros, todas as roupas, todas as propriedades. Isso é despojo. Então o versículo 19 diz: é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos, do que repartir muita riqueza com os soberbos. 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O que atenta prudentemente para a palavra, aquele que presta atenção prudentemente para a palavra vai encontrar o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. E aquele que confia em Deus vai ser feliz, vai ser bem-sucedido, vai obter o resultado esperado. 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O 21. O sábio de coração será chamado prudente. O prudente é aquele que reflete antes de tomar uma decisão e age de acordo com os ensinamentos da palavra. E a doçura dos lábios aumentará o ensino. Uma pessoa que usa bem as palavras, que honra, respeita o próximo, conversando, dialogando com as pessoas, tendo doçura na forma como fala, ela aumenta o ensino, ela aumenta a atenção das pessoas. O seu filho vai escutar você melhor se você for uma pessoa suave
na forma como você fala com seu filho e com a sua filha. 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Estultícia significa tolice. O 22 está dizendo que o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida. Quem tem entendimento tem uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Agora, os tolos, eles se instruem fazendo tolices, tomando atitude sem entendimento. 23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. O 24 fala sobre a importância das palavras suaves. 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Veja que o 25 confirma que existem planos que nós fazemos que nos levam para o caminho do mal. Por isso é importante fazer planejamentos com Deus. Planejamentos de acordo com a orientação de Deus. 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O versículo 26 está dizendo que as pessoas que têm uma mentalidade de trabalhador, elas trabalham pensando apenas nelas. E elas só trabalham por causa da fome. O versículo 26 está dizendo que devemos ter uma mente empreendedora. Uma pessoa que tem uma mente empreendedora, ela pensa em resolver o problema de alguém. Todo empreendedor resolve o problema, a dor de alguém. E por ele resolver o problema, a dor de alguém, ele é recompensado pelo trabalho, pelo serviço que ele presta. Agora o trabalhador, ele não tem uma mente de empreendedora. O trabalhador, ele só pensa em receber aquilo que lhe cabe. Ele quer receber um salário porque ele está preocupado com o pagamento das suas contas. O versículo 26 está dizendo: o trabalhador pensa desse jeito. O trabalhador, ele trabalha para si mesmo. Vou trabalhar para ganhar o meu salário, para pagar as minhas contas. Ele só pensa em si, porque a sua boca o instiga, ele só pensa na fome dele. Ele não pensa nos outros. O empreendedor, ele pensa nos outros. Ele pensa em como fazer para resolver um problema. E esse versículo 26 nos traz uma reflexão. Qual a mentalidade que você tem? Uma mentalidade egoísta? Eu só quero receber o meu salário e cuidar da minha vida. Porque se você tem essa mentalidade, você vai ser um mau trabalhador. Você vai trabalhar na empresa e você vai pensar apenas no seu próprio interesse. Agora, aquele que procura ajudar o próximo e resolver o problema do próximo é aquele que trabalha não apenas para si, mas para o benefício da comunidade. E quem trabalha pensando em atender e ajudar o próximo acaba recebendo a multiplicação e a prosperidade como recompensa. Quem trabalha só para sua própria boca, ele acaba sendo medíocre, acaba fazendo as coisas sempre no mínimo possível, apenas para alimentar a sua boca. Versículo 27. E esse versículo 26, ele traz uma reflexão para você que é empreendedor, sobre quem você contrata. Uma pessoa, um colaborador que só pensa em si, ele vai ser um mau colaborador. Porque ele só pensa no seu próprio umbigo, nas suas próprias necessidades. 27. O homem vão cava o mal e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. 29. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. 30. Ele fecha os olhos para imaginar perversidades, e quando ele morde os lábios, ele efetua o mal. Aqui o versículo 27 até o 30
são versículos que falam sobre as pessoas do mal. O homem vão, ou seja, o homem que não tem valor, ele cava o mal e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O 28 fala do perverso que levanta a contenda, fala do difamador que separa os maiores amigos. O 29 fala do homem violento que persuade o companheiro e guia por um caminho que não é bom. E o 30 completa o 29, fala que o homem violento, quando ele fecha os olhos para imaginar perversidades, quando ele morde os lábios, ele efetua o mal. Agora 31, coroa de honra são as cãs. Cãs são marcas da velhice. Então ele está dizendo aqui, coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. O 31 está dizendo, uma pessoa idosa que tem as marcas, as cãs, as marcas da velhice, ela carrega uma coroa de honra quando essas marcas da velhice, as cãs, se acham no caminho da justiça, quando a pessoa sempre andou na justiça. 32. Melhor é o longânimo do que o valente. Longânimo é o que tem paciência. A palavra longânimo vem de quem tem longo ânimo. Então, melhor é o que tem longo ânimo, aquele que tem paciência, do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O que governa o seu espírito é o que tem domínio próprio. Então, melhor é o que tem paciência do que o valente, e é melhor aquele que tem domínio próprio, que sabe governar a si mesmo, que governa bem o seu próprio espírito, do que aquele que é valente, do que aquele que toma uma cidade. Por quê? Aquele que tem paciência, ele consegue tomar uma cidade sem ferir e sem machucar ninguém. Ele tem tempo de criar uma estratégia certa para, para tomar uma cidade sem causar destruição. Agora, aquele que é valente, aquele que toma uma cidade à força, ele pode tomar uma cidade. Mas a que custo? Queimando todas as pessoas e queimando tudo que existe lá naquela cidade? Do que adianta você tomar uma cidade pela força, pela valentia, se você destruiu todos e destruiu tudo que existia naquela cidade? Agora, quem tem paciência e quem tem domínio próprio, ele sabe como tomar o governo da outra cidade, preservando tudo que está ali. De sorte que ele acaba colhendo os benefícios de tudo aquilo que ficou na cidade. 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Versículo 33 está dizendo que a sorte, ao contrário do que as pessoas dizem, ela não é lançada e acontece por acaso. Você lança sorte, mas a sorte só cai no colo de quem faz o que precisa ser feito. Quando você vê que uma pessoa está se esforçando e ela passa no vestibular, ela tem um negócio bem sucedido, as pessoas dizem: que sorte que você teve, que sorte que você passou, que sorte que você deu certo no seu negócio. Não é sorte. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. A sorte ela é guiada por Deus. Ela cai no colo e na mão de quem faz o que precisa ser feito. Então, essa leitura de Provérbios 16 fala a respeito dos nossos planos, fala a respeito das nossas intenções, o que motiva você a fazer o que você tem feito. Fala a respeito do orgulho, da importância de ser humilde, e fala a respeito de ter perseverança. Nos últimos versículos ali, nós vimos que a sorte, ela só vem para aqueles que são constantes, para aqueles que continuam sempre fazendo a coisa certa. E a sorte, ela é guiada por Deus. Ela não é tão sorte assim quanto as pessoas pensam que vamos lançar a sorte. A sorte vem para aqueles que fazem o que tem que ser feito. Agora eu quero fazer um convite a você para que você faça uma oração de confissão comigo. Essa oração de confissão é uma oração para você que ainda não recebeu a Jesus como seu único Senhor e Salvador. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para dar a sua vida para que todos pudéssemos receber o perdão dos pecados. E quando você faz a oração de confissão que está aqui na tela,
Você está dizendo que você reconhece que é pecador, que você reconhece que precisa de Jesus para receber a Deus e que você quer ter um relacionamento com Deus. Como nós lemos hoje em Provérbios 16, o Senhor fez todas as coisas para o seu devido fim, e até o ímpio para o dia do mal. Deus criou o inferno para receber os demônios e também aqueles que não querem segui-lo. Não se trata de ser um Deus cruel, se trata de ser um Deus justo. Você não recebe na sua casa uma pessoa que maltrata, desonra e desrespeita você ou as pessoas da sua família. Você deixa essa pessoa do lado de fora. Deus também não vai deixar que uma pessoa que não seguiu os seus mandamentos entre nos céus. E, tirando o céu, o outro lugar que existe é o inferno. Então a pessoa vai para o inferno pela sua própria decisão. Deus não tem nada a ver com aqueles que foram para o inferno, porque as pessoas que estão no inferno ou que vão para lá vão pela sua própria decisão. Então aqui está a oração de confissão, em que você pode confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e buscar segui-lo a partir de hoje. Faça essa oração comigo, ligue o seu pensamento com Deus e declare a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Ele é o seu único Senhor agora e o seu único Salvador, aquele que lhe dera a sua vida e aquele que te salva dos seus pecados. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Aqui na frase 2 você pede o perdão e para ter o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus. É a presença de Deus na sua vida, que vai te ajudar. O Espírito Santo te guia até o céu, falando no seu coração quando você está errado, colocando um aperto, retirando a sua paz para chamar a sua atenção de que aquela decisão não é correta. E também falando no seu coração, dizendo: meu filho, siga por esse caminho, minha filha, faça isso. Ele fala com todas as pessoas que falam com ele em oração. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. O livro da vida é um livro que fica no céu com o registro de todas as pessoas que recebem Jesus. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 20, que haverá um dia em que todos comparecerão perante o tribunal de Deus para a prestação de contas. Aqueles que estiverem com o nome no livro da vida herdarão o reino de Deus de maneira direta, porque, sendo filhos de Deus, todo filho entra na casa do Pai. Se você tem o nome no livro da vida, você é filho. Se você é filho, se você é filha, você pode entrar nos céus, porque você, afinal de contas, recebeu a Jesus e se tornou um filho, uma filha de Deus. E a oração termina em nome de Jesus, porque todas as nossas orações devem ser feitas apenas e exclusivamente no nome de Jesus, porque só Ele morreu por todos nós para nos trazer a salvação. Então procure uma comunidade de fé ou uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que só Jesus deve receber todas as nossas orações e participe dos estudos bíblicos para conhecer mais a palavra de Deus. Participe das reuniões de oração, porque a oração é uma conversa com Deus. E converse mais com Ele. Conversar com Deus é conversar como uma pessoa na sua frente. Diga para Deus: Deus, hoje eu acordei insatisfeito com a minha vida, com o meu trabalho. Hoje eu acordei insatisfeito com o meu casamento em razão de uma discussão que eu tive ontem ou semana passada que eu não consigo esquecer, não consigo perdoar. Diga para Deus: Deus, eu estou inquieto com relação a isso ou aquilo. Deus, ele escuta e ele responde. Faça planos de acordo com a vontade de Deus. Vamos fazer uma oração final para agradecer pela meditação de Provérbios 16. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios 16 e pelas suas palavras que nos ensinam que devemos ter primeiramente o temor ao Senhor em nossa vida, que é confiar que o Senhor e o Senhor Deus é aquele que nos orienta, aquele que nos cuida e aquele que tem os melhores caminhos para cada um de nós. Queremos te pedir também que o Senhor venha nos ensinar a humildade, que venhamos superar todo tipo de soberba, arrogância, prepotência ou qualquer pensamento de autossuficiência
mas que possamos ter absoluta e plena confiança no Senhor e colocar os nossos planos nas tuas mãos e agirmos com humildade, sabendo que a sorte vem para todos aqueles que são constantes em fazer o bem. Nós te agradecemos pela tua salvação, pela sua entrega por toda a humanidade para nos trazer a salvação. Te louvamos e te glorificamos hoje e sempre. Amém. E glória, e glória, e glória a Deus. Amém.